Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Sextou, hein? Muito boa tarde para você. A gente traz as principais notícias do Brasil e do mundo sempre às 5 horas da tarde, aqui no ICL Urgente, sempre com a participação de Laura Couto, lá na Central de Notícias, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Sextou. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita tenta tirar o julgamento dos políticos do STF. Eles querem mudar o foro, né? Por quê? Para salvar o pescoço dos golpistas, desses deputados, senadores acusados tanto de golpe como de desvio de dinheiro nas emendas parlamentares. Então isso faz parte do pacote de pressão e de negociação, né? Eles ocuparam a mesa da Câmara esses dias, a gente viu ali aquela balbúrdia, e negociaram com o Hugo Motta um pacote para mudar tudo isso. Pelo jeito não vai dar certo, pelo menos para proteger o Jair Bolsonaro. Se isso for mesmo aprovado, não serve para impedir que o Bolsonaro seja condenado lá no Supremo Tribunal Federal. Mas daqui a pouco a gente volta a esse tema, é um assunto importante nessa negociação, nesse bastidor lá no Congresso Nacional. Porque o programa hoje começa com boas notícias. O presidente Lula vetou, um veto substancial, hein? Vetou 63 pontos daquele projeto que ficou conhecido como PL da devastação, né? De maneira resumida, esse projeto, que virou lei, porque foi aprovado no Congresso, propõe flexibilizar e simplificar o licenciamento ambiental, o que na prática abre brechas para o aumento do desmatamento e da destruição do meio ambiente. O que fez o Lula? Vetou vários e vários trechos desse projeto. É uma prerrogativa do Executivo. O projeto é aprovado no Legislativo, o Executivo, o governo, pode vetar inteiramente ou trechos, como fez o Lula dessa vez. O governo vai enviar ao Congresso um novo projeto de lei com urgência, pedido de urgência, propondo uma redação mais ajustada de vários desses pontos que ficaram um pouco confusos aí nesse projeto da devastação. Mas vamos ver alguns dos trechos vetados pelo Lula. Importante, está aqui na nossa tela. Ele vetou a ampliação da chamada licença por adesão e compromisso, né? Que vale para empreendimentos de baixo potencial poluidor. A proposta da turma lá do Centrão, do agronegócio, era que atividades de médio potencial poluidor também poderiam ganhar esta moleza, né? Facilita. Então o sujeito tem lá um projeto na área rural que tem capacidade média, segundo os técnicos, de poluição e facilitaria a aprovação. Não, o governo vetou esse trecho do PL da devastação. Vamos para um outro trecho que também foi vetado. Nós vamos colocar aqui na tela o segundo. Havia uma proposta de permitir que os chamados entes federativos, ou seja, estados, municípios, né, pudessem adotar normas próprias, né, tirando a padronização nacional, né? E não, o governo vetou também isso, dizendo que os entes federativos têm que respeitar padrões nacionais, senão ia virar aquela festa, imagine, no interior de certos estados dominados pelo agro, pela pressão do dinheiro das mineradoras, o que poderia acontecer? Se já não é bom do jeito que está, imagine se liberasse para estados e municípios. Está vetado também isso. Vamos para mais um trecho vetado pelo governo federal. O governo federal vetou a retirada do regime de proteção especial previsto para a Mata Atlântica. Por quê? Diz esse material aqui que foi divulgado agora há pouco pelo governo. Porque a Mata Atlântica é um bioma reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição e já se encontra em situação crítica, com apenas 24% de sua vegetação nativa ainda remanescente. Então, vetou esta facilitação para avançar sobre a Mata Atlântica. Isso não vai poder ser feito. E tem mais um ponto que eu gostaria de destacar aqui, são 63, a gente puxou alguns, a nossa equipe aqui achou que eram os mais significativos. Vamos para mais um trecho. Proteção dos direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas. Foram vetados dispositivos que restringiam a consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. Por quê? Eles queriam tirar da FUNAI, por exemplo,
a prerrogativa, ou da Fundação Palmares, a prerrogativa de opinar se vai ter um empreendimento lá numa terra indígena. A FUNAI tem que ser consultada hoje. A turma lá do Centrão, do Agro, no Congresso, não, passa por cima, tratora a FUNAI, não precisa, vetou. Então, continua valendo a regra antiga, tá aí a manchete. Lula vetou 63 trechos do PL da devastação, uma posição forte. O Congresso pode tentar derrubar os vetos, mas Lula se posiciona e a gente espera que esses vetos não sejam derrubados. Foi uma tomada de posição importante do governo. Muita gente nem esperava isso, e num momento tão complicado de confronto, Lula preferiu se posicionar por vetos aí de 63 pontos. Vamos voltar aqui para a política, para esse embate que está acontecendo no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou hoje que preza pela harmonia entre os poderes e enfatizou que não vai pautar questões que possam agredir o judiciário ou o executivo. A fala de Hugo Motta aconteceu numa entrevista à TV CNN Brasil. Vamos ver o que ele disse aqui, abre aspas. Não contem comigo para agredir outros poderes. Eu não tenho a menor dúvida que a oposição, ou seja, o bolsonarismo, extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável com esse movimento desta semana. Este é, penso eu, um pensamento majoritário, diz o Hugo Motta, presidente da Câmara, dando um passinho a mais, né? Porque no dia que ele, a duras penas, retomou a cadeira ali na Câmara, ele fez um discurso muito do fajuto, muito fraquinho. Aos poucos ele vai se posicionando com um pouquinho mais de força, né? Então diz que não contem comigo para agredir outros poderes, para aprovar leis que possam parecer agressões ao judiciário, né? Ou ao governo federal. O presidente da Câmara disse que o que aconteceu na Câmara foi muito grave, que nunca tinha se visto antes um movimento desta natureza e defendeu punição a alguns deputados. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, ainda durante a entrevista para a CNN, o Motta defendeu uma punição pedagógica para alguns parlamentares, principalmente para dar o exemplo e evitar que a situação volte a se repetir. O presidente da Câmara afirmou que as imagens das câmaras do Congresso foram analisadas e que foram comprovados casos de agressão. A mesa diretora deve se reunir agora à tarde para discutir as possíveis punições. O Motta vai avaliar o afastamento por 6 meses de 3 deputados federais da oposição. O Marcos Polon, que é do PL do Mato Grosso do Sul, que sentou na cadeira do Hugo Motta na mesa diretora, o Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que botou o pé para impedir a passagem do Hugo Motta na escada que dá acesso à mesa, e o Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que tentou impedir que o Hugo Motta de sentar e também ocupou uma cadeira da mesa diretora. Além desses 3 parlamentares que eu citei, o PT, o PSB e o PSOL também pediram a suspensão cautelar de mais 2 deputados. O Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que ocupou a mesa da Comissão de Direitos Humanos, e a Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, que levou o bebê de 4 meses para ocupação. Rodrigo. Então são 5 parlamentares. A Laura trouxe aqui para a gente, né? Bilinski, Júlia Zanata, não é isso? Júlia Zanata, e os outros 3 que a Laura já havia destacado. Marcos Polon, do Mato Grosso do Sul, o Zé Trovão, a imagem do Zé Trovão é bizarra, parece moleque na hora do intervalo na escola, no meio da briga. Colocou o pezão ali e não deixou o Hugo Motta passar. E o Marcel Van Hatten. Van Hatten, Zé Trovão, Marcos Polon, Zanata e Bilinski. É isso aí, são 5 que têm possibilidade de ter punições com suspensão do mandato por até 6 meses. Importante, o deputado e líder do PT na Câmara, que ontem esteve ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição, o Lindbergh Farias, protocolou, como havia avisado, ele já tinha avisado que faria, protocolou uma representação contra o Paulo Bilinski, olha aí, ó, que aparece na tela, agredindo o jornalista Guga Noblar, nosso colega aqui do ICL. O documento apresentado pelo Lindbergh pede punição não só pelo sequestro na mesa da Câmara promovido pelo Bilinski, ele participou daquela baderna, como por estas cenas aqui lamentáveis, mais do que isso, cenas de um personagem que beira realmente os piores momentos do fascismo, né? Segura um jornalista pelo pescoço, sem medo do que isso possa significar. Então, o Lindbergh Farias pede o afastamento cautelar de Bilinski por até 180 dias por essa cena, o cão de guarda da extrema-direita, com todo respeito aos cães, porque ele age de maneira bem pior. Aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmaram que ele vai seguir em frente
com o acordo costurado entre a oposição e o ex-presidente Arthur Lira, que, aliás, voltou a dar as cartas lá no Congresso, né? O acordo para mudar o foro privilegiado em processos envolvendo parlamentares no STF. Eu abri o programa aqui falando disso. Então, anistia para o Bolsonaro talvez não chegue a tanto, mas eles estão querendo pelo menos mudar as regras para julgamento de parlamentares. O argumento de Hugo Mota é que esta pauta já estava sendo costurada nos bastidores antes do motim, né, desse sequestro deplorável protagonizado pelos bolsonaristas. De acordo com interlocutores, essa pauta já tinha conseguido até o apoio de certos parlamentares da base do governo Lula. Laura Couto, explica para a gente qual que é a ideia, o que eles querem mudar exatamente, Laura. Rodrigo, essa PEC do fim do foro privilegiado prevê que as ações penais contra parlamentares só possam ser abertas com o aval do Congresso e que a prisão em flagrante de parlamentar só pode acontecer em casos de crimes inafiançáveis que estão listados na Constituição. Além disso, a proposta define que processos que hoje são da competência do Supremo Tribunal Federal passem a ser de competência de instâncias da justiça inferiores. Entre os bolsonaristas, a esperança é de que isso tire a ação penal de tentativa de golpe de Estado, da qual o Bolsonaro é réu, das mãos do ministro Alexandre de Moraes. Mas a motivação vai além do Bolsonaro. Hoje, Rodrigo, tem uma estimativa de que cerca de 80 deputados e senadores de quase todos os partidos estejam sob investigação do STF, muitos por suspeitas de desvios de verbas de emendas parlamentares. E ao derrubar esse foro privilegiado, esses inquéritos também migrariam para instâncias inferiores, fazendo com que os deputados ganhem tempo até o fim do mandato e, em alguns casos, até que ocorra a prescrição dos casos. Então é isso, né? Tirar do STF e mandar lá para a primeira instância. Por que se prevê que casos contra parlamentares vão lá para o STF? Na verdade, é uma medida para proteger os parlamentares, para que eles não fiquem reféns, às vezes, de um juiz no seu estado de origem, um juiz de primeira instância ligado a um adversário político que promova uma ação, né, que leve adiante uma ação só para prejudicar um parlamentar. Então, na verdade, esse foro no STF é para defender, né, o mandato parlamentar quando exercido de maneira correta. Eles estão querendo jogar de volta para a primeira instância e, com isso, proteger a eles mesmos, no raciocínio deles. Não sei se vai funcionar isso, mas, enfim. E também, se desse certo, dá uma mãozinha para o Bolsonaro. Mas, olha, presta atenção. De acordo com a avaliação de ministros do Supremo, essa possível mudança na legislação do foro, né, não deve impactar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros do STF acreditam que não haverá tempo hábil para aprovar esta mudança antes da sentença dos réus, principalmente do Núcleo 1, né, que já deve vir agora, em setembro. Então, não dá tempo disso aí tramitar, passar pela Câmara, pelo Senado, antes de ter o julgamento do Núcleo 1, que Bolsonaro e General Heleno e outros vão ser julgados. Além disso, outro argumento é que existe já uma jurisprudência, um entendimento no STF de que mudanças do foro não atinjam processos que já estão na fase de alegações finais. Vale para processos que estão lá no começo, em processo de alegação. Então, mesmo que não termine, né, o processo do Bolsonaro antes dessa aprovação, essa regra nova não valeria para o Bolsonaro, tá? Mas é mais uma tentativa mirabolante de salvar o pescoço do Jair Bolsonaro usando o parlamento para defender um golpista, que é o Jair Bolsonaro. Aliás, mais um na mira dos golpistas. O presidente do Senado agora, o Alcolumbre, virou o novo alvo dos bolsonaristas após dizer, numa entrevista que está aqui na tela, ó, que nem com 81 assinaturas ele pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Perguntaram para ele, já tem 41, o senhor vai pautar? Ele falou, nem com 81, não tem motivo. O STF tem chancelado as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Parece que essa fala do Alcolumbre irritou muita gente na extrema-direita. Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas, ameaçou agora impeachment do Alcolumbre. Vamos ver o que disse o Nicolas Ferreira? Vamos dar uma olhada aqui? Ele fez uma publicação sobre isso. Está aqui na tela. Nicolas quer o impeachment
do Alcolumbre. A Laura vai explicar melhor para a gente o que aconteceu. Vamos lá, Laura. Rodrigo, foi isso que está aí na tela. O Nicolas escreveu assim: agora serão 2 impeachments. Isso aconteceu depois da tentativa fracassada de obstruir os trabalhos do parlamento, né? A oposição agora coleciona mais uma derrota, Rodrigo. Isso porque, mesmo pressionado pelos senadores bolsonaristas, o Alcolumbre falou que não vai pautar o impeachment de Moraes de jeito nenhum, como a gente viu aí na manchete do Estadão. Ele disse, abre aspas, nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauta o impeachment de ministro do STF para votar. E a fala veio depois da extrema-direita protocolar um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que contou com 41 assinaturas, que é o número suficiente para aprovação desse processo. Vale lembrar também, Rodrigo, que de acordo com o Senado Federal, já tem 28 pedidos de impeachment como alvo o ministro Alexandre de Moraes. Parece que os bolsonaristas estão atirando para todos os lados, né, Rodrigo? Laura, isso é um erro crasso da política, né? Eles não escolhem alvos, eles estão brigando com todo mundo ao mesmo tempo. A extrema-direita já tinha como alvo Lula, a esquerda, o PT, isso já desde a campanha. Aí eles resolveram. Também o Alexandre de Moraes é alvo. Outros ministros do Supremo são alvo. Líderes do Centrão são alvo. Hugo Mota é alvo. E agora o Alcolumbre também é alvo. Na política, você tem que escolher uma briga de cada vez. Você não pode comprar todas ao mesmo tempo. Aliás, isso vale para a política, vale para a guerra. Quando você abre várias frentes de batalha ao mesmo tempo, a chance de derrota é maior, mas eles parecem aloprados, eles estão completamente aloprados, os bolsonaristas, pela perspectiva de ver o seu líder maior definitivamente condenado, e a pena pode passar de 30 anos de cana para o Jair Bolsonaro, que fazia graça quando o Lula era o condenado, né? E que fez graça com a morte de milhões de brasileiros e agora está desesperado, colocando o filho para atacar o Brasil de fora para dentro, lá dos Estados Unidos, e colocando essa tropa de choque bizarra para ocupar a mesa diretora lá da Câmara, a ponto do Hugo Mota dizer, eu nunca vi nada parecido, passaram de todos os limites, e a ponto de agora o Nicolas Ferreira, que já é conhecido por agir, feito um moleque, dizer que vai pedir também o impeachment do Davi Alcolumbre. Com isso, eles colecionam várias brigas ao mesmo tempo e geram reação de um bloco que vai se formando contra esse avanço nefasto da extrema-direita, que foi derrotada na urna, não aceitou a derrota e segue tentando. É uma tentativa continuada de golpe. São ameaças e chantagens que eles não param de fazer contra o Brasil. Bom, de olho em 2026, Lula se reuniu hoje com Gilberto Kassab, o presidente do PSD, num almoço fora dos compromissos oficiais lá na capital da República. Você sabe, o Lula tem feito vários desses encontros, então hoje foi com o PSD do Kassab. Participaram também desse encontro a ministra Gleisi Hoffmann, né, do PT e ministra das Relações Institucionais, deputado Antônio Brito, que é do PSD da Bahia, o senador Otto Alencar, que é do PSD também da Bahia, e os ministros do partido do Kassab, André de Paula, Alexandre Silveira e Carlos Fávaro, esse último da Agricultura. Todos eles são do PSD, né? O motivo é aproximar o governo dos partidos mais ao centro no meio desse furacão político, e a Laura Couto tem mais detalhes sobre essa importante reunião. Laura. Rodrigo, esse encontro acontece justamente depois das tentativas de obstrução no Congresso. De olho nisso, o presidente Lula alertou o Kassab, que responde por grande parte do Centrão, sobre os riscos de alimentar esse bolsonarismo. No almoço, o presidente Lula afirmou que parlamentares do centro e da oposição erram ao tentar inviabilizar votações de pautas de interesse do governo e que erram mais ainda ao apoiarem o tarifaço de Donald Trump contra o próprio país, sob pena de serem acusados de traidores da pátria. Mas a conversa não parou por aí, Rodrigo. O Kassab apresentou o Ratinho Júnior, que atualmente é o governador do Paraná, como o nome do PSD para as eleições presidenciais do ano que vem. Mas o mais interessante nisso, Rodrigo, é que o presidente do partido ignorou completamente o Eduardo Leite, que se filiou recentemente ao PSD depois de anos no PSDB e que tem feito questão de se colocar publicamente como uma opção viável ao Planalto em 2026. Pois é, então o Eduardo Leite sai do PSDB, ele fez a carreira dele toda no PSDB, nos tucanos, né? O Eduardo Leite saiu para o PSD com a promessa de ser candidato a presidente, e o Kassab vai para a reunião com o Lula e fala, ó, Lula, nós estamos no seu governo, mas nós temos um nome para concorrer, que é o Ratinho Júnior. Aí o Lula falou, tá bom, tem direito. Só que o Eduardo Leite não foi nem citado no almoço com o Lula, deve estar meio chateado
o governador lá do Rio Grande do Sul. Kassab saiu da reunião, gente, dizendo que Lula é favorito em 2026. Bom, um mês atrás ele estava dizendo que o Lula ia perder. Então, o Kassab vai para onde as pesquisas apontam. A verdade é essa. Mas agora ele saiu com essa avaliação, que é a avaliação realista. O Lula se recuperou nas pesquisas e voltou a ser favorito, disse o Kassab. E, portanto, ele acha que o Tarcísio não deve ser candidato. Só sairia candidato se fosse um favorito, se o Lula tivesse muito mal nas pesquisas. A reunião aconteceu, desculpe, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio, de quem o Kassab é secretário e articulador, estava reunido, no mesmo momento, em Brasília, com o ex-presidente preso Jair Bolsonaro. O Tarcísio tem se tornado, viu, gente, um saco de pancadas da família Bolsonaro. Principalmente por parte do Eduardo Bolsonaro, que desconfia que o Tarcísio quer usar os votos bolsonaristas, mas quer desenhar um caminho próprio. Kassab avalia que Tarcísio tem uma reeleição garantida em São Paulo e acha que o governador hoje não sairia candidato a presidente. Mas o nome do Tarcísio está guardado para uma eventualidade. Se o Lula desistir, se acontecer mudar o quadro político. Hoje, Tarcísio não seria o candidato. É o resumo da ópera desse encontro, por isso que é importante a gente registrar, desse encontro do Kassab com o Lula, que segue a todo vapor. Então ele se reuniu hoje com o PSD e com o Kassab e já está preparando um outro encontro com outro partido, com Republicanos, que é o partido do Hugo Mota. Segundo a coluna de Igor Gadelha no Metrópolis, Lula planeja se reunir com o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, que é da Igreja Universal, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, e com o próprio Hugo Mota, que virou uma liderança importante por presidir a Câmara. Então o Lula vai fazendo todo esse roteiro com o Centrão e talvez não consiga o apoio do Centrão num primeiro turno, mas fecha com algumas lideranças no Nordeste, do PSD, do MDB, do Republicanos, e num segundo turno se aproximar de pedaços desses partidos, se houver segundo turno, em 2026. Minha gente, o Brasil não é bagunça, ao contrário do que acham os bolsonaristas, que fizeram essa arruaça lá na Câmara dos Deputados. O Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, para que ele dê explicações sobre as ameaças de punição feitas pela Embaixada a ministros do Supremo, numa publicação oficial da Embaixada. Está aqui a fachada. Parece para quem já foi a Brasília, parece um forte lá. É fortificada, claro, a Embaixada dos Estados Unidos. A gente trouxe aqui a publicação da Embaixada, procurou endossar aquele discurso do Trump, que consiste em atacar o judiciário brasileiro e tratar o Bolsonaro como uma vítima. Laura, conta mais pra gente sobre esse encontro. Então o governo brasileiro chamou, escuta, Escobar, que história é essa? Explica pra gente. Oficialmente, ele foi obrigado a explicar pro governo brasileiro, Sim, Rodrigo. Aqui no Brasil, um ataque à soberania é tratado pelo governo e pela população como uma coisa séria. O Gabriel Escobar, que fala em nome da Embaixada estadunidense aqui no Brasil, foi recebido no Ministério das Relações Exteriores na manhã de hoje pelo diplomata brasileiro Flávio Goldman, que ocupa a Secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty. O Goldman manifestou a indignação com o tom e o conteúdo das publicações dos norte-americanos no X. A gente está vendo aí na tela para quem está assistindo por vídeo. Vale lembrar que o post em questão chama o Moraes de principal arquiteto da censura e perseguição contra o Bolsonaro e ameaça que aliados do ministro também podem ser punidos, Rodrigo. É importante. E olha, Laura, não foi só o Itamaraty, importante o Itamaraty, mas um outro ministro do Supremo também se pronunciou. Eu vou trazer aqui para o telão Flávio Dino, Flávio Dino também publicou uma crítica forte a esta manifestação da embaixada. Uma postagem, o Flávio Dino diz o seguinte: eu lembro que à luz do direito internacional, está aqui na tela, não se inclui nas atribuições de embaixada de nenhum país estrangeiro avisar, entre aspas, ou monitorar o que um magistrado do STF ou de qualquer outro tribunal deve fazer. Respeito à soberania, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na diplomacia. Eu espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre nações, avisou o Flávio Dino. Já que a embaixada está avisando o Supremo está avisando a embaixada, cuidem da sua vida, não ponham o nariz onde não foram chamados. Falando nisso, gente, vamos falar de bolsonarista ainda, de agitador. A deputada Carla Zambelli teve mais uma ideia sensacional, planos infalíveis da Carla Zambelli para tentar melhorar a situação dela com a justiça. Só que não, Só que não. Dessa vez a Zambelli decidiu recorrer, sabe a quem?
aos amigos golpistas Alan dos Santos e Paulo Figueiredo. Ela está presa, gente, está pedindo agitação nas redes por parte de 2 outros golpistas. De dentro da prisão, a Zambelli escreveu uma carta para os familiares dela pedindo que entre em contato com os 2. Laura, explica pra gente isso. O que a Zambelli está propondo para o Alan dos Santos e para o Paulo Figueiredo, que é aquele neto do ditador João Figueiredo? Rodrigo, o plano infalível da Zambelli é pedir para que os 2 bolsonaristas, o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo, ajudem ela a promover uma campanha nos perfis do ministro da Justiça da Itália, o Carlo Nordio. A Zambelli disse isso aqui na carta que ela enviou para a família de dentro da prisão. Abre aspas. Tenta fazer uma campanha para que as pessoas comentem no perfil dele, peçam por mim, fala com o Alan dos Santos e Paulo Figueiredo para ajudarem com o público deles, que eles têm um público muito grande de bolsonarista nas redes sociais. Explicando aqui, gente, é responsabilidade do ministro da Justiça italiano, o Nordio, decidir se a Zambelli vai permanecer presa durante esse trâmite jurídico ou se ela pode aguardar em liberdade enquanto ela espera a decisão do processo. E a Zambelli escolheu a dedo os aliados, né, Rodrigo? O Alan dos Santos também é um foragido da Justiça brasileira e o Paulo Figueiredo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na trama golpista. Além disso, ele também é considerado o braço direito do Eduardo Bolsonaro nesse plano de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. É isso, é impressionante, né? Mais uma tentativa desesperada da Carla Zambelli. Hoje uma pesquisa, Laura e todas e todos que nos acompanham, mostrou que a polarização no Brasil segue a toda, né? Então quem aposta na terceira via pode esquecer. O número de pessoas que se identificam como bolsonaristas ou petistas aumentou. É o que diz a pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje. O levantamento foi realizado no fim de julho, mas essa parte da pesquisa saiu só hoje. Olha aqui. Você se identifica como bolsonarista, petista, outros, então cresceu o número daqueles que se identificam como petistas, subiu para 39%. E os bolsonaristas, 37%. Então, você tem mais de 75% da população brasileira que se define entre os 2 polos, né? Outros caiu abaixo de 20%, o que mostra que a polarização segue cada vez mais forte aqui no Brasil e cria realmente uma dificuldade para aqueles que tentam inventar aí uma terceira via. Não existe. Ou é de um lado ou é do outro. Pessoal, antes de encerrar aqui uma nota triste no dia de hoje, o Brasil perdeu um dos principais nomes do samba, da música brasileira. Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, aos 66 anos, grande sambista, grande cronista, né, daquela geração que foi puxada um pouco ali pela Beth Carvalho e que depois fez muito sucesso no Rio de Janeiro, espalhando o seu talento pelo mundo. Fica aqui o nosso registro pela perda, está aqui na capa também do nosso site, o adeus ao poeta do povo, Arlindo Cruz, aos 66 anos. Ele tinha tido problemas de saúde sérios, estava lutando há muito tempo e acabou descansando nesta sexta-feira. Ficam aqui os nossos sentimentos para a família e para todos os fãs do grande Arlindo Cruz. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria nessa sexta-feira aqui no ICL Urgente. A gente termina mais uma semana aqui forte, Laura. Obrigada, bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Tchau, tchau. Pois é, eu me despedi da Laura, mas a gente tem um recado importante ainda para dar. Estamos falando aqui de polarização, de extrema-direita crescendo, de baderna no Congresso Nacional. Olha o que a gente tem aqui no telão. Como as democracias morrem. Isso aqui é um livro, gente, que é um sucesso e que eu li esse livro, né, já faz alguns anos. Mas agora a gente vai ter uma aula magna, inédita no Brasil, com o autor do livro, o Daniel Ziblatt, que explica como é que a extrema-direita em várias partes do planeta vai corroendo a democracia, em geral implodindo. Ocupam o Estado, o governo, ou às vezes ocupam pedaços e vão corroendo por dentro. Como as democracias morrem. Aula magna inédita no Brasil, no próximo dia 28 de agosto, às 8 horas da noite. Como é que você garante a sua vaga? Digita aí, por favor, iclurgente.com.br. Olha, vale muito a pena. iclurgente.com.br, é claro, vai ser uma aula traduzida, né? Mas com o autor desse livro fundamental para entender o avanço da extrema-direita no mundo, iclurgente.com.br. Vai abrir um campo, você preenche com o seu e-mail e você, no dia 28, vai ser lembrado pela equipe do ICL. É hoje a aula com o Daniel Ziblatt e com o Edu Moreira falando sobre esse processo que ameaça também o Brasil. Obrigado, gente. Vem aí o N2 com a Gabi Varela e o Chico Sá. Daqui a pouco eu tô por lá. Obrigado por mais uma semana aqui com a gente. Tem gente que ainda acredita
que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, né, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo, de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.